temos conosco o nosso companheiro Eduardo Guimarães. Eu conheci esse rapaz ainda de volta em 1996, na primeira Semana Espírita de Nova York. E, é claro, né? Quando a gente ouve o Eduardo, a gente sabe que ali tem alguém muito especial. O Eduardo é orador que há muitos anos divulga a mensagem espírita em várias regiões do Brasil, no exterior. E, recentemente, ele lançou um livro, deixa eu ver o livro dele, que é o Fé e Razão, a Teologia de Paulo e o Espiritismo. Ele estará conosco aqui em breve, se Deus quiser, der tudo certo depois desse corona, né? E ele vai trazer o livro também para nós. Nesses últimos 50 anos, gente, meio século, ele trabalha no Centro Espírita Casa de Caridade Aureliano, onde já foi presidente, e ele dirige a área de doutrina. Vamos, então, agora passar a palavra para o nosso companheiro. Fique muito à vontade, Eduardo, seja bem-vindo. Obrigado, querido. Se vida é ter a gente, a alma retida no cárcere do corpo, de tal sorte que ela, a seu turno, se torne vencida, então vida não é vida, é morte. Se morte é libertar-se a alma do forte grilhão da carne, alando-se em seguida para o alto céu, num rápido transporte, então morte não é morte, é vida. Se vida é a terça escravidão que humilha, é alma presa, senda que ela trilha e morte, a mutação de sua sorte e a volta sua livre à luz perdida, porque esse apego que se tem à vida, porque esse medo que se tem da morte. Queridos amigos, queridíssimos amigos do meu coração, do caminho da luz de Lombranc, não sei se eu falei o nome do local certo, mas o que importa é que vocês são queridos. E abri o comentário dessa manhã com esse soneto, cujo autor é desconhecido, porque ele já nos introduz no clima das nossas cogitações, das nossas colocações nessa manhã. Então, que possamos nos valer da possibilidade de contato que a internet nos possibilita, embora o abraço, o afago, a presença física seja algo indispensável, mas, segundo o que nos revela os bons guias, em verdade, a extensão da alma ela vai além da estrutura corporal, de modo que não nos é impossível imaginar-nos nos abraçando em espírito, não é assim? Não estamos fisicamente juntos, mas a nossa alma se expande, se amplia e nos faculta nos abraçar. Nós, do lado de cá, de baixo, da América do Sul, e vocês aí em cima, meus queridos da América do Norte. Então, que tenhamos essa manhã de paz, essa manhã de colocações, de esclarecimento e, sobretudo, de entrosamento de almas, não é isso? E então, estamos nessa situação. Havia uma previsão nossa de, no próximo mês, em junho, estarmos fisicamente com os amigos, né? E isso não foi possível em função dessa situação do mundo, é uma pandemia, não é uma epidemia, uma pandemia atingindo mais de 160 países, e o que nos impossibilitou de sair do Brasil, de sairmos, às vezes, de nossas próprias casas. O momento, meus amigos, é de profunda reflexão, de grandes possibilidades de aprendizado. Começamos com a própria valorização que haverá de acontecer em nós diante da possibilidade que nós temos de ir à casa espírita, não é? De maneira geral, nós precisamos simplesmente ter a vontade de ir à casa espírita.
Lá não nos pedem a identidade para certificação, não exige título, inscrição, não tem roleta, não tem catraca que libere ou não a nossa chegada, a nossa presença, e não raras vezes, irmãos, eu falo isso me incluindo, quantas vezes nós, às vezes, por preguiça, às vezes por falta de estímulo, ou porque priorizamos outras coisas, malbaratamos ou desistimos, preterimos a ida à casa espírita, colocando outras coisas no lugar. Algumas vezes isso é razoável, óbvio, mas algumas vezes não. Às vezes talvez haja e esteja havendo de nós uma certa displicência com essa bênção, com essa possibilidade que Deus nos dá de estarmos num ambiente como é a casa espírita, aprendendo, comungando com os bons guias daquele ambiente, né? E nos congraçando quanto irmãos. Talvez exatamente nessa experiência em que nem isso podemos fazer. Nós, da Casa Aureliano, estamos sem estarmos juntos há mais de mês, né? Então, essa impossibilidade de estarmos agora na casa, quando muito desejaríamos que isso esteja presente conosco, quando tudo se normalizar, de modo a que valorizemos essa experiência. Às vezes nós temos uma postura, diríamos, ingrata perante a vida, né? Eu faço muita imagem do ar. A gente não se dá conta de que nós estamos respirando, de que nós precisamos dele para nos manter vivos, porque é tudo tão automático, é tudo não natural, basta expirar e inspirar e a gente simplesmente vai vivendo. Só quem tem uma doença obstrutiva, uma DPOC, quando alguém padece de asma crônica e os sintomas se intensificam, só quando o nosso aparelho respiratório é danificado em algumas vezes, em situações, é que nós valorizamos a ventura, a bênção de poder respirar. E assim, talvez, sejam as nossas possibilidades na casa espírita. Talvez só valorizemos diante da dificuldade, agora, nesse momento, da impossibilidade de estar. Então, para adequar uma fala condizente com o momento que nós vivemos, né, em torno da abençoada e querida doutrina, é importante destacarmos que a doutrina ela se baseia, ela se estriba em dois grandes pilares. O pilar é do esclarecimento e o outro pilar é o da consolação. A doutrina espírita apresenta essas duas vertentes, essas duas possibilidades em que ela, ao mesmo tempo que ela esclarece, ela automaticamente consola. E ela consola exatamente na medida em que ela esclarece. Daí que ela nos aponta rumos para esse momento complicado, difícil que nós vivemos. Nós ficamos pensando, afinal de contas, que momento é esse que estamos vivendo diante desse novo coronavírus, diante dessa pandemia da Covid-19? O que ela nos mexe? O que ela representa? Qual o significado? Qual a mensagem? A que ela nos obriga a enfrentar? Diante de que nós estamos sendo expostos nessa circunstância anômala para nós, já que existiram outras epidemias, mas o que ela nos afeta? O que está em jogo neste momento complicado que é a pandemia? Acredito que principalmente esteja a perspectiva da nossa finitude. O encontro, quase sempre renegado, postergado, da realidade
de que a vida humana, no seu aspecto físico, ela é precária. A vida humana é precária e não a vida do espírito. Nós temos um poder ou uma ilusão de poder, de total soberania diante das circunstâncias da vida, não é? Surge o problema e nós nos mobilizamos em qualquer direção no sentido de resolvê-lo, seja qual seja a solução, a atitude que devamos tomar, nós sempre sacamos uma ideia, uma proposta, um encaminhamento e resolvemos a questão. Isso alimenta em nós a ilusão, a pretensão, diria Paulo, a jactância de que somos nós autossuficientes, somos todo-poderosos. E a Covid-19 exatamente nos coloca diante da possibilidade de desencarnar, de não estar aqui. O que deveria, sem uma ideia fantasmagórica, lúgubre, pesada, essa percepção de transitoriedade, de que estamos aqui para algo mais, além de viver, nos divertir, comer, enfim, viver a vida material. Existe um projeto de Deus para a alma eterna, em que esse mergulho atual na carne, ele serve para um outro degrau de crescimento, de engrandecimento espiritual. Então, a mensagem de que nós podemos desencarnar, a ameaça diante da percepção clara da nossa finitude, diante da possibilidade de que não temos remédio, de que não temos solução para algumas coisas. Isso é uma mensagem extraordinária que o corona está nos proporcionando. Além dele, há um aspecto interessante, porque na medida em que nós somos isolados em casa, né, em que as nossas atividades externas são limitadas, isso nos obriga a estarmos mais em casa, a cuidarmos do nosso ambiente, ficarmos mais a sós com nós mesmos, o que não é relativamente comum. A gente tem uma vida de relação, uma vida que pulsa nas atividades de trabalho, né? de função de trabalho, nós estudamos, nós nos divertimos, saímos. A vida, de modo geral, se a pessoa, inclusive, não tiver um mínimo de atenção, ela nos projeta a vida material, nos projeta constantemente para fora de nós mesmos, né? As próprias atividades noturnas, o que uma boate, um clube, ele se cria em função disso, porque à noite, que seria o momento em que nós estaríamos mais a sós com nós mesmos, esse momento é quebrado quando a gente cria uma atividade que se alonga a madrugada adentro. Ou seja, nós não temos muitas oportunidades de estarmos conosco mesmo, a não ser que a pessoa construa um treinamento, que ela esteja atenta a essa necessidade. A vida é dispersiva. Na medida em que essa pandemia nos ameaça e nos mantém em casa, naturalmente, nós somos constrangidos a estarmos mais com nós mesmos, a ver o que é essa coisa que é a gente, né? O que estão em nós, os valores, os pensamentos, as ideias. Então, são dois grandes, entre outros vários, aprendizados que esse momento nos faculta. Com relação à finitude, os amigos, por certo, conhecem, mas eu sempre me recordo da minha grande satisfação quando encontrei as obras de Elisabeth Kübler-Ross, aquela psiquiatra suíça naturalizada norte-americana, que desenvolveu um trabalho espetacular quando a sua profissão, a sua condição de médica a expôs, a colocou em contato com vários pacientes, principalmente pacientes
em que tinham um diagnóstico de doença fatal, o paciente que estava diante da morte iminente. E essa experiência da doutora Klaber-Ross, na medida em que ela, como psiquiatra, ela avaliou, conviveu e ouviu, escutou, auscultou essas criaturas, permitiu à perspicaz médica vamos dizer assim, um esquadrinhamento, um desenho das reações humanas, das nossas atitudes diante do fim próximo, diante de um diagnóstico fatal, quase fatal, diante de um diagnóstico de uma doença de alto poder letal. Então, ela estrutura, estudou, é claro que há variações, mas, em linhas gerais, ela conseguiu perceber 5 estágios, 5 momentos em que que a alma humana experimenta diante de uma ameaça de vida, né? Então, ela, no primeiro estágio, Klaber-Ross chama o estágio da negação. Nós sentimos uma dor, um desconforto, um mal qualquer, e vamos ao médico, e após os exames, vem um diagnóstico inesperado, maldito, diríamos, que nós não gostaríamos, e é um diagnóstico muito difícil, é uma doença muito agressiva, em que há um percentual enorme de letalidade. A nossa reação diante disso é passar a ouvir o médico que está diante de nós, já com sentimento de desconfiança. Já estamos imaginando que aquele médico não é tão bom conforme indicaram, possivelmente os exames não estão corretos, trocaram o número do nosso prontuário, fizeram alguma confusão e nós vamos ter que tirar isso a limpo, porque aquilo não está acontecendo conosco. Esse é o momento da negação. Nós negamos isso. Não é possível que estejamos conosco, estejamos vivendo aquele momento. Se ingressamos, segundo a médica, num segundo estágio, quando vamos ao segundo médico, quando repetimos o exame, em que tudo conflui para o diagnóstico anterior, está realmente correta o diagnóstico e o prognóstico. Quando isso acontece, quando checamos e os dados estão certos, nós ingressamos no segundo momento, no segundo estágio, que é o da revolta. Não conseguimos entender por que Deus nos escolheu para aquele destino tão atroz. Continuamos a viver, mas vamos à rua, vamos aos ambientes e vemos as pessoas falarem, conversarem, se distraírem, rirem. E essa vivência, esse estado de alma dessas criaturas, nós não podemos partilhar, porque sobre a nossa cabeça há uma espada de Damocles, há uma espada que nos ameaça cair, rachando a nossa cabeça. Então, foi-nos tirado a ilusão de que estamos plenamente sãos, vivos, que vamos viver por longos e longos e longos tempos. Ou seja, aquele estado de espírito que aquelas pessoas têm nos foi roubado, porque nós temos um mal, nós temos uma ameaça que está conosco e isso, de alguma maneira, nos separa do resto das pessoas. E achamos que aquilo é muito cruel, achamos que nós não merecíamos aquilo, achamos que está realmente havendo alguma coisa errada. Então, nós nos revoltamos contra Deus. Só que depois que a gente se revolta e percebe que não adianta revoltar-se, né? A vida está aí, a lei está aí, o processo está, de fato, na nossa vida, então a gente não tem mais como negar,
E é cansativo, é inglório lutar, pestanejar contra o destino. Então, nós ingressamos no terceiro estágio, a que a Kübler-Ross chama de barganha. Nós começamos a nos tornar mais próximos da religião. Nós começamos, então, a tentar barganhar com Deus. Estamos um longo tempo fora do ambiente religioso, seja ele qual seja, tocando a nossa vida segundo os interesses do mundo, mas quando acometidos por um diagnóstico, por uma situação dessa, eis que nós nos voltamos para Deus, porque se a ciência do mundo é incapaz, e se Deus é o nosso Criador, todo-poderoso e todo-amoroso, o que nos resta fazer, o que nos falta fazer é nos dirigirmos a Deus, estreitando, pensamos nós, esses laços através das orações, o que é plenamente justificável. E graças a Deus existem esses instantes exatamente para nos unirmos mais com o Criador. Mas o que se notar, o que se observar e o que se explorar nessa nossa conduta é o sentimento utilitarista que está conosco, na medida em que o que estamos fazendo é no sentido de nos livrar daquela ameaça. A barganha, ela se mostra problemática na medida em que nós desejamos tacitamente, e às vezes até objetivamente, claramente, fazer um acerto com Deus, dizer, nossa, Senhor, está certo, eu não tinha lá uma vida das melhores, uma conduta muito correta, mas como o Senhor está vendo, eu estou retornando, eu mudei, eu me modifiquei, eu estou voltando aos meus cultos, às minhas reuniões, então não vejo necessidade, mestre, Senhor, de padecer desse destino cruel. Então, eu queria que o Senhor relevasse essa condição para que o futuro seja melhor, seja diferente desse. Então, nós fazemos essa barganha, aí fazemos mais caridade, a atividade da Casa Espírita, que a gente quase sempre não ia, a gente começa a ir todas, fazemos as ações de benemerência, porque, ao que parece, aquilo agrada a Deus, e Deus, agradado e feliz, quem sabe pode repensar a nossa sorte. Mas vamos ao médico, e não obstante toda aquela movimentação em prol do ambiente religioso, recebemos a notícia de que o mal se agrava, de que as possibilidades terapêuticas estão se extinguindo, e nós caímos em nós, verificando que não adiantou nada, de que não conseguimos sensibilizar Deus, de que Ele se mostrou inflexível, impassível às nossas demonstrações de bondade e de crescimento. Então, quando não resta nada mais a fazer, quando o que estava em nosso poder nós não conseguimos fazer para mudar o destino, nós ingressamos no quarto estágio, a que dá-se o nome de depressão. Na medida em que a gente não tem como mudar nada, na medida em que nós não temos condição de alterar nada da nossa vida, nós nos deprimimos, nós desistimos de ação, nós nos embotamos e nos entregamos aos quadros depressivos. É o quarto estágio em que muitas pessoas se entregam. Trabalhei durante mais de uma década, durante 14 anos, num trabalho de quimioterapia anti-câncer, né? Quimioterapia contra câncer, e fui muito atento, testemunha desse olhar de desânimo, de desistência, né? Alguns pacientes, inclusive pessoas até relativamente famosas no nosso país, ela ao telefone, me lembro de um diálogo em que ela dizia, isso não adianta de nada, Eduardo,
deixa eu viver o que eu estou vivendo, não quero mais nada, enfim. É uma tendência, é natural, é humano. Todas essas reações não acontecem num poste ou no irracional. É nosso, é nosso. Então, a gente entra nesse estágio, o quarto estágio, que é da depressão. E a doutora, perspicaz, ela divisa, ela percebe a possibilidade de, percorridos os 4 estágios anteriores, nós nos ingressarmos no 5º estágio, a que dá-se o nome de aceitação. A pessoa negou, se revoltou, barganhou, se deprimiu, mas eis que, das suas entranhas, das suas profundezas, e é isto uma das teses que eu defendo no livro, citado pelo André, das suas profundezas brota um sentido, um sentimento de criatura, uma percepção de que deve haver uma razão para aquilo. Eu estou dizendo aqui da criatura independente do conhecimento espírita. Porque mesmo com o conhecimento espírita, abrindo aqui um parêntese, o entendimento racional é uma dimensão que tem de ser unido e acoplado a uma dimensão de natureza emocional, e que nós não temos cuidado disso. Mas isso é para outros dias, outra palestra, enfim, e que está também no livro. O que acontece, o que eu estou dizendo, é esse sentimento da fé nata, de que nos fala o capítulo 19 de O Evangelho segundo o Espiritismo, aquele senso de adoração de que nos fala as questões 649 e 650 da mesma obra, né? Em que a pessoa, então, percebe Deus na sua existência e encontra um sentido para tudo aquilo. Um sentido que ela mesmo não consegue explicar, né? Ela não consegue racionalizar, explicar para os outros, mas ela percebe Deus em sua vida. Esse momento é o momento da aceitação. Então, é claro que varia, como eu disse, os estágios, mas essa mais ou menos é a sequência que nós temos. Diante dessa pandemia, desse momento, nós estamos, meus amados, fazendo como que estágio, poderia dizer assim, um teste, um ensaio para encarar as realidades mais profundas e verdadeiras da vida. Não é? De vez em quando chega uma mensagem aqui, me atrapalha um pouco pelo WhatsApp. Em verdade, nós estamos sendo expostos numa espécie assim de treino para a vida. Não é? Me recordo, e talvez peço desculpas aí pelas referências pessoais, mas elas são verdadeiras. Eu, enquanto no Ministério da Saúde, trabalhei durante muitos anos no departamento no setor de doenças sexualmente transmissíveis, DST-AIDS, e a mim cabia, como farmacêutico, distribuir os medicamentos. E esses pacientes ficavam conosco muito tempo, e aquilo implicava no desenvolvimento de uma certa proximidade, e alguns, eu sempre tive muito interesse pela vida, né? pela realidade da vida. Eu acho muito extraordinário a pessoa, quando ela está diante da vida de uma maneira intensa, verdadeira. Daí, uma das coisas que eu admiro muito no esporte é a gana, né? A paixão, quando um jogador, por exemplo, de futebol, já está lá no final do segundo tempo, já exausto, exauridos, sentindo câimbras e dores nas pernas, mas quando surge uma oportunidade lá de reverter o placar, ele dá tudo de si. E ele vai apaixonado, jogando tudo que tem nele para aquele momento. Então, eu considero o esporte nessa característica uma experiência real de vida. E assim, de novo, a experiência diante da finitude, né? Veja que nós não estamos teorizando, não estamos falando da possibilidade de alguém vir a desencarnar. Estamos encarando a nós mesmos.
Então, no contato com as portadoras do vírus HIV, que tem, para a qual não tem cura, né? e que pode, em função de doenças oportunistas, levar a pessoa à desencarnação, eu percebia a mudança de perspectiva nessas pessoas, né? Eu percebia, e quando não, elas próprias me falavam do giro de 180 graus que elas tinham dadas em torno delas diante da contaminação pelo HIV, AIDS, né? E isso para mim era muito interessante, era muito importante, daí eu ter guardado esses registros e agora divido aí com os companheiros, com os amigos, porque, de novo, a possibilidade de deixar de existir. E comparando, obviamente, a contaminação pelo HIV e com o coronavírus, imaginamos que a mortalidade, o percentual de mortalidade do coronavírus oscila aí entre 2% a 5%, conforme a população, né? Isso quer dizer que de cada 100 pessoas, 2 terão um desfecho infeliz, ou 5. 98 a 95, não. Poderão alguns precisar de socorro médico e outros nem isso, né? Mas todos sobreviverão. Por isso, eu chamar de teste, né? Nós não estamos sendo nem expostos verdadeiramente a uma situação real. É um treinamento. Então, ela nos faculta esses aprendizados, essas possibilidades de crescimento. Como a doutrina espírita, então, observa esses episódios tristes, né? Esses flagelos, Kardec chama de flagelos destruidores, que se encontram bem esboçado ao longo de toda a obra espírita, mas mais especificamente nas questões 737 a 741 do Livro dos Espíritos, né? Quando o codificador trabalha essas ocorrências desastrosas e quase sempre gigantescas que abalam a sociedade. O mais interessante, meus amigos, e poderão lá conferir, é de que ao longo das 4 questões, ou 5, não me lembro se elas se desdobram, o fato é de que o codificador nem faz uma relação de causa e efeito, vamos dizer assim, de que o flagelo esteja relacionado a um mal feito específico da alma na vida, gerando um mecanismo de ação e reação, de causa e efeito. É muito interessante, e vejam lá se o meu entendimento não está correto, porque ao que a gente entende, muito interessantemente, é que o codificador coloca essas coisas como processos naturais que fazem parte do processo evolutivo do planeta Terra. É interessante verificar, né? E isso talvez estivesse lá naquela categoria de André Luiz, quando ele fala em ação e reação, acho que é ação e reação, das 3 dores: dor, causa e efeito, dor, socorro e dor, evolução. O codificador, nessas questões, ele amplia o nosso entendimento e diz que são processos naturais da Terra. E, uma vez que nós somos espíritos com essa graduação, merecendo uma experiência num planeta de provas e expiações, nós estamos expostos aos processos naturais desse plano, desse mundo. E eles, portanto, que concorrem, que afluem para o nosso crescimento espiritual. Então, existirão mecanismos esses que não estão, pelo que eu entendo os espíritos dizerem, não estão relacionados exatamente a uma causa específica, a algum ato mal feito da pessoa em vidas anteriores. Se deve a um projeto maior de desenvolvimento, de crescimento das pessoas, o que confere, inclusive, com uma entrevista que o Divaldo deu, ainda na mansão, quando perguntam a ele essa situação, ele disse: isso é um processo natural. O mundo já passou por outras pandemias, epidemias, e isso faz parte do próprio desenvolvimento
do planeta. Então, é assim que a gente pode encarar alguns desses fenômenos. Eu me lembro da doutora Serminara, num livro extraordinário, que é Muitas Moradas, falando a respeito dessas ocorrências, que são ocorrências naturais do plano material e coisas que são ligadas, sim, a ações erradas que tenhamos tido no passado. Então, ela traz um exemplo muito interessante. Eu não botei um relógio, meus amigos, aqui perto de mim, e eu estou, deixa eu ver aqui, falta pouco. E ela, então, fala a respeito, traz um exemplo interessante, dizendo, imaginar-se que um grupo de pessoas vão a uma churrascaria em determinado domingo, e ao final do dia, eu vou aqui acelerar um pouco a fala, ao final do dia, eis que uma parte daquele grupo que foi à churrascaria começa a sentir um desconforto gastrointestinal, começa a ter cólica, começa a ter um mal-estar durante a noite, durante a madrugada, e um grupo, e outro grupo não. Então, à luz de uma ideia um pouco estreita de que tudo é karma, de que tudo se deve ao que a pessoa fez no passado, a gente diria assim, então Deus reuniu todas as pessoas naquele restaurante que tinham um débito na região abdominal. Olha só, a gente vai longe, a viagem é profunda. Então, ele reuniu para que todos tivessem esse desconforto, de modo a resgatar essa circunstância. E ela coloca com muita clareza e inteligência, dizendo que não, existe uma outra possibilidade. Pode ser que o cozinheiro, no preparo da maionese, não se deu conta de que o creme tinha vencido, estava além da validade, e, portanto, estragou. E as pessoas que passaram mal foram aquelas que comeram da maionese com creme. Aquelas que não passaram mal foram as que não comeram. Ou seja, uma coisa natural, uma coisa do nosso plano. Eu tenho aqui no meu arquivo uma carta da Ivone, dirigida a um amigo meu, em que ela fala que estava com um resfriado, uma gripe muito forte, e ela coloca, né, entre parênteses, coisas do plano, meu amigo, coisas do plano, quer dizer, coisas do mundo. Então, em verdade, existem processos naturais que fazem parte da evolução do planeta e dos espíritos que estão neles. Então, é assim que nós vamos entendendo. E isso na dimensão do esclarecimento. Nós estamos entendendo os processos como eles acontecem. Entretanto, mesmo compreendendo, mesmo sabendo, nós temos, sim, os nossos pavores, os nossos medos, as nossas fobias, né? As nossas neuroses, muito natural. Repito, porque isso é humano. Diante disso, diante desta possibilidade, dessa ocorrência da coronavírus, da Covid-19, nós começamos a pensar como têm sido as nossas reações. Nós espíritas, eu creio que não é só aqui no Brasil, aí na América também, a quantidade, meus amados, de mensagens, de convites que têm vindo no sentido de fazermos uma corrente de oração, que nos reuníssemos a determinada hora na janela de nossas casas, né? E alguns ainda incrementam, acendêssemos a luz do celular numa oração conjunta. Nós deveríamos alijar, espantar esse mal que se abate sobre a nossa Terra, o nosso planeta. Meus amados, orai e vigiai. Foi o que Jesus concitou aos seus três prediletos, João, Tiago e Pedro, quando ele, no Getsemane, ele vai passar por aquela percepção dos terríveis acontecimentos que ocorreriam com ele naquela madrugada da quinta-feira. Ele pede aos três que orem e vigiem. Quando ele volta do seu transe, ele vê que os três estavam dormindo e diz, mas nem por uma hora.
nem por um instante vocês puderam orar comigo, orai e vigiai, porque nunca saberão a hora em que os padecimentos, em que as coisas vão se dar. Então, a oração, ela faz parte, ela deve estar constantemente, continuamente no nosso coração, mas no nosso coração, no altar do nosso coração, nós oramos e vigiamos. Essas atitudes de convocação geral nos passa, de novo, a impressão do velho utilitarismo humano, né? Da nossa pretensão, da nossa ilusão de poder. Né? Não tem vacina? Não tem remédio? Não tem ação humana? Vamos adotar uma outra estratégia, vamos orar para resolver essa questão. Desculpe, eu estou talvez exagerando um pouco, mas é para ficar claro. Eu não estou falando contra a oração, ela deve estar no nosso coração sempre, mas essa forma utilitária, muito barganhosa, se é que existe essa palavra, que nós, às vezes, oramos. Eu me lembro de que, no dia 1º de novembro de 1755, né? Eu me lembro, evidentemente, pelos registros históricos, né? Por favor. Mas, nesse dia 1º de novembro, que é o dia de Todos os Santos, né? Um dia de feriado católico, todos os católicos, todas as igrejas de Lisboa estavam abarrotadas, porque é véspera de Dia dos Mortos, e os crentes cristãos estavam nas igrejas de Lisboa fazendo oração, contritos, orando a Deus, né, num momento de religião. Eu gosto desse exemplo, porque as pessoas não estavam em clubes, e, enfim, noitadas, que seja. Elas estavam num ambiente, num momento eminentemente religioso, orando ao Senhor. E exatamente naquele momento estoura um terremoto de uma magnitude tão extraordinária, tão espetacular, que destrói Lisboa e parte ainda da Espanha, né? E o que levou, inclusive, à morte de maior número de pessoas foi exatamente o fato de estarem reunidos na igreja. Se estivessem dispersos, a mortandade não teria sido tão medonha como foi. O que levou o Voltaire, o François-Marie Arouet, um filósofo sarcástico, né, irônico para com a igreja, dizer: eu não entendo, realmente, definitivamente eu não consigo entender esse Deus. Porque exatamente na hora em que todos estavam orando, ele manda uma tragédia dessa natureza. O pensamento de Voltaire reflete a nossa incompreensão para com os desígnios de Deus. Então, orar sim, orar sempre, vigiar sim, vigiar sempre, mas de uma maneira contrita, de uma maneira interna. Não nos esqueçamos que Jesus disse: quando 2 ou 3 se reunissem em meu nome, ou se reunirem em meu nome, aí estarei presente. Então, temos de encarar essa situação, queridos, com grandeza, com dignidade. A doutrina nos dá elementos extraordinários para darmos o testemunho, ainda que com medo, ainda com receio. Nós temos condições de encarar essa situação. A ideia, por exemplo, da lei do karma, né? Eu também coloco essa questão. Nós espíritas, que acreditamos na lei de causa e efeito, nós não temos nenhum privilégio no sentido de que o conhecimento impeça que acontecimentos ruins aconteçam na nossa vida, porque nós não conseguimos prever. Então, nós que acreditamos na lei de causa e efeito, que está vigendo, que está acontecendo, que está se mobilizando, mesmo assim nós não temos nenhuma garantia, não temos a possibilidade de previsão do que está escrito nas linhas do nosso destino, assim como as pessoas que não aceitam a lei de causa e efeito.
as pessoas que negam a possibilidade dessa lei. Então vejam que os dois grupos, os que admitem-na e aqueles que não, todos nós, nenhum dos dois tem a possibilidade de saber o que vai lhes acontecer. Entretanto, o que nos diferencia desses que não conhecem os mecanismos das leis divinas é que, como nós sabemos que essas coisas acontecem e não são fruto do acaso, elas são orquestradas por uma inteligência superior, absoluta, nossos temores, nossos sofrimentos, nossas agruras, nesse caso, diminuem, na medida em que nós sabemos que a lei do karma é uma lei, ou a lei de causa e efeito, ela é tão exata, ela é tão precisa, que quando ela se movimenta, quando ela age determinando determinado fato, aquilo está muito bem calibrado segundo nossas possibilidades de suportar. É esse um dos grandes privilégios, é de nós sabermos que Deus não manda o frio além do agasalho, que o pai não dá pedra ao filho que pede pão, nem escorpião ao filho que pede ovo, como nos fala o Evangelho, porque ele graduou, sabe da nossa condição e manda aquilo que está em nosso favor. Então, orarmos sim, orarmos sempre, mas guardando no coração aquela certeza de Deus na vida, a presença dos bons guias junto de nós, né? A certeza de que somos imortais. A doutrina espírita, enquanto doutrina cristã, faz conexões extraordinárias com as letras bíblicas, tanto do Velho quanto do Novo Testamento. Então, meus irmãos, sem nenhuma inibição, sem nenhum constrangimento, podemos beber na fonte verdadeira e excelsa da mensagem cristã, o lenitivo, a força, o equilíbrio para esse momento de medo, de pavor que nós experimentamos. Então, quem sabe vir à nossa mente o Salmo 23 do poeta Davi, quando diz: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas, refrigera a minha alma, conduz a minha alma pelas veredas da justiça. Ainda que eu andasse pelo vale da treva e da morte, não sentiria medo algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa na presença dos meus inimigos, unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me acompanharão para todos os dias da minha vida e habitarei habitarei no centro do Senhor para todo, no reino do Senhor em todo sempre. Então essas palavras são alentadoras, né? Ainda que eu ande pelo vale da treva e da morte, não temerei mal algum. Vamos para o Segundo Testamento e recordemos de Paulo, num dos momentos mais bonitos em que o advogado gentio, sentindo tão sacrificado, tão injustiçado, tão apavorado também diante das dificuldades, dirá ele assim: quem nos afastará do amor de Deus? A tribulação, a angústia, a perseguição, o medo, a fome, a nudez, o perigo, a espada? Sim. É bem verdade que às vezes parecemos ovelhas em sacrifício a caminho do holocausto. Mas em tudo isto,
somos mais que vencedores, graças àquele que nos amou. Pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem o presente, nem o futuro, nem as alturas, nem as profundezas, nem qualquer coisa ou criatura consegue nos afastar do amor de Deus para conosco. Juntamos aquela bela mensagem do Espírito de Verdade no prefácio do nosso querido Evangelho segundo o Espiritismo e podemos ouvir a promessa do grande instrutor da terceira revelação, dizendo-nos assim: os Espíritos do Senhor, que são as virtudes dos céus, que se movimentam como grande exército ao receber a ordem do seu comando, espalham-se por toda a superfície da terra e vêm abrir os olhos aos homens. Eu vos digo, irmãos, aqui estamos junto de vós, não duvideis da promessa do amor maior de Deus. É isso, queridos. Estamos chegando ao final desse bate-papo, que não é igual a estarmos vendo seus rostinhos, né, suas reações. Estamos nos finalizando. Só gostaríamos ainda de dizer que vocês aí nos Estados Unidos estão à frente de uma situação que vai se aproximar, está se aproximando de nós, né? Há aqui os problemas de subnotificação muito maior do que aí, e dias tristes, dias de sofrimento se avizinham de nós, muito parecidos com os que vocês têm vivido. Certamente, alguns de vocês que estão me ouvindo sabem, conheceram alguém que desencarnou pela Covid-19, ou conhece alguém que padeceu desse problema, e certamente estão tristes, como nós teremos também, haveremos de ficar. Lembramos-nos daquele sofrimento da cidade de Bérgamo, em que idosos internados padeceram, morreram, sem se despedirem de seus familiares, como acontece esse requinte de tristeza que é essa pandemia. Aqueles que se agravam, eles são internados e nós não podemos estar com eles no momento de mais aflição, apertando-lhes as mãos, olhando-os, afagando-os, e não temos, às vezes, o direito de fazer a oração quando fecham os olhos, as pálpebras. Então, aturge o nosso coração, parece que ele vai se despedaçar ao imaginar que alguém amado nosso pode estar sofrendo coisas horríveis num leito de hospital, sem que nós possamos estar ali para, pelo menos, trocar o olhar, segurar-lhe as mãos. E alguns talvez farão a grande viagem solitários e nós sem poder dar-lhes o último adeus, o último aperto de mão. Então, meus queridos, que grandeza não é essa a doutrina dos Espíritos? Que bênção não é esta a revelação espírita? Ao dizer-nos, ao afiançar-nos, ao nos demonstrar
que os nossos amados não estão naquela cama, não estão no caixão, não estão naquele cemitério. Eles se foram sem que nós estivéssemos juntos, mas logo que puderem, eles voltarão ao nosso convívio. Como estão os nossos entes amados, não precisamos imaginar de correntes luminescentes do plano astral fluidificando as águas da terra. O nosso amado, nosso ente querido, está do nosso lado, no nosso sofá, invisível ao nosso olhar, mas está tentando falar coisas boas no nosso coração, estabelecendo um diálogo de vida, de plenitude, para que nós não nos aflijamos tanto. Então, esses que morreram em Bérgamo, esses que padeceram nas UTIs de Nova York e outros estados, esses que estão morrendo no nosso Brasil, nas emergências superlotadas, nos CTIs abarrotados, assim que puderem, tão logo possam, voltarão para nós e dirão assim, bem alto, gritando dentro dos nossos ouvidos, dizendo assim, não temam, pois eu agora sei que eu nunca serei pó, porque sou alma. Sou espírito e em pó não me farei. Morrerá o meu corpo e pouco importa, que vire pó a minha carne morta, se desta carne livre eu volarei. Eu nunca serei pó, porque sou alma. A alma é luz, seja luz negra ou dourada. E a luz não se rebaixa às sepulturas, por ter seu brilho lá nas alturas, ou mesmo lá no caos abandonada. Eu nunca serei pó, porque sou alma. Se a carne acaba no feral abismo, dessa soturna deusa dos destroços chamada morte, vã silhueta de ossos, a alma não recebe do batismo. Queridos irmãos, queridos amigos do Centro Espírita, do Grupo Espírita, da Casa de Jesus, Caminho da Luz, de Lom Branco, não tenham dúvidas de que nós nunca seremos pó, porque sou espírito. Jamais sou espírito e em pó não me farei. Sou poesia, amor, adoro a vida. E brilharei na música e no verso, entre as estrelas claras do universo, quando da carne me encontrar despida. Sigamos em paz. Sigamos com Jesus e com os bons espíritos em nossas vidas, crescendo e aprendendo sempre. Um beijo do fundo do meu coração a todos vocês.